passando deste mundo para o meu reino. Como uma experiência, veja a passagem. Meu reino não é deste mundo. João 18:36. Essas são as palavras do Mestre. Meu reino deve significar o reino do Filho de Deus, o reino espiritual que está dentro de você e que não é deste mundo. A princípio, pode parecer que Jesus está dizendo que alcançar este reino de Deus não teria efeitos sobre suas doenças, sua carência ou seus pecados, mas você só precisa examinar o ministério do Mestre para saber que isso seria uma suposição falsa, como seu ministério provou. Seja qual for o nome ou a natureza do problema que mais o preocupa, seja de saúde ou de um membro de sua família, seja de abastecimento para a próxima semana ou duas, ou de relacionamento humano, concorde consigo mesmo que, toda vez que este problema vier à sua mente, você responderá a ele com: meu reino não é deste mundo. E então se recusará a tratar esse problema ou condição, se recusará a levá-lo a Deus ou tentar trazer Deus a isso. Faça isso toda vez que o problema se intrometer em seu pensamento, e você pode ter certeza de que nas próximas 2 semanas ele o pressionará muito mais do que no passado. No exato momento em que você tenta ignorar uma coisa, ela bate bem em sua cabeça e tenta torná-lo consciente dela. Portanto, não se surpreenda se o seu problema, seja ele qual for, levantar a cabeça quando você estiver tentando ignorá-lo, especialmente se você seguir esse procedimento. Você não vai levar esse problema a Deus e não vai levar Deus a este problema. Sua atitude é que meu reino, o reino espiritual, o reino de Cristo, não é deste mundo e, portanto, você não vai levar os problemas deste mundo para o céu, nem vai tentar trazer abaixo o reino dos céus para este problema. Você vai descansar com confiança e segurança no meu reino e deixar o joio e o trigo crescerem lado a lado. Essa será a segunda passagem que você usará para resolver o seu problema. Deixai o joio e o trigo crescerem lado a lado. Certifique-se de não fazer nenhuma tentativa de se curar. Não tente superar a condição errônea. Não faça qualquer tentativa de enfrentá-la. Pelo contrário, recuse-se a levá-la em consideração, porque meu reino não tem nada a ver com esse problema. E esse problema nunca encontrará entrada no reino de Deus. Então deixe o joio e o trigo crescerem lado a lado e veja o que acontece. Esta não é uma tarefa fácil e haverá momentos em que você desejará nunca ter ouvido falar disso, mas ter deixado cães adormecidos mentirem. Se você for fiel, no entanto, testemunhará algo que nunca sonhou antes, que Deus é realmente tão puro de olhos que não pode ver o mal e a iniquidade não pode contemplar. Abacuque 1:13. Não adianta orar a Deus, pedir para fazer algo por seus problemas, porque Deus não sabe nada sobre seus problemas. Que tipo de Deus teria o mundo a perder se Deus resolvesse os problemas de qualquer indivíduo e ignorasse todas as outras pessoas que ao mesmo tempo tivessem os mesmos problemas? Como pode acreditar que Deus pode ser influenciado para curar suas doenças enquanto deixa todos os outros doentes? Isso seria um tipo de Deus horrível. Abandonando seus problemas, não resistas ao mal. A cura não depende de Deus. Depende de você e de sua compreensão de Deus e da natureza da oração. O Mestre disse: não resistais ao mal. Mas todas as tentativas que você fizer para trazer harmonia à sua vida, tentando vencer, destruir ou eliminar algum mal, é uma resistência ao mal. É dito claramente: não resistais ao mal. Quando você resiste ao mal, você torna a batalha e a luta mais reais. Uma maneira de ver até que ponto você pode provar isso é deixar o seu problema de lado pelos próximos dias e trabalhar de acordo com esse princípio. Um amigo meu era um praticante da ciência cristã muito conhecido e bem-sucedido. Toda semana, ele deixava seu escritório na sexta-feira ao meio-dia para ir a uma de suas 2 fazendas e voltava na segunda de manhã. Ele não tinha telefone em nenhuma de suas fazendas. Um dia eu disse a ele: não entendo muito bem como você pode fazer isso com uma grande prática como a que você tem.
Como você pode não ter um acordo para que seus pacientes entrem em contato com você no fim de semana? Ele olhou para mim e disse: eu percebi uma coisa engraçada. É que nenhum dos meus pacientes morre enquanto eu estou fora no fim de semana. Eles esperam que eu volte na segunda-feira. Não há nenhuma virtude em se preocupar com eles. Deixo-os aos cuidados de Deus, não aos cuidados do homem. Quando você não resiste ao mal e deixa o joio e o trigo crescerem juntos, mesmo que a princípio pareça assustador fazer isso e que aparentemente você não esteja fazendo nada, lembre-se de que está se entregando a Deus. Você está realmente confiando em Deus para controlar a situação enquanto estiver ausente em seu rancho particular. Lembre-se sempre de que você nunca pode estar fora do amor de Deus. Então você realmente não precisa ter medo de deixar o joio e o trigo crescerem juntos. A cada tentação de tratar, orar ou meditar por um problema, resista à tentação na compreensão da falta de poder e do nada do problema. Afaste-se disso e figurativamente vá para o seu rancho. Seu rancho pode ser um filme, se você quiser, a televisão, um livro ou qualquer coisa que o impeça de sentar para orar sobre um problema específico. Sua oração nunca deve ser sobre um problema. A oração é sempre uma comunhão com aquilo que é. E lembre-se sempre, meu reino não é deste mundo. Portanto, não tente misturar o reino de Deus com o universo temporal. Quando você conseguir provar esse princípio, mesmo que em pequena medida, saberá que o reino temporal não é algo a ser vencido ou destruído por Deus. Deve ser percebido pelo homem como uma miragem. Deus já conhece o reino de Deus. Deus já conhece a realidade. Deus já conhece a imortalidade, a eternidade e o infinito. A única coisa da qual Deus nada sabe é temporalidade, finitude, mortalidade. Cabe a você conhecer a verdade que o tornará livre. Não acredite que isso deixa Deus fora de cena. Pelo contrário, esta é a única maneira de honrar a Deus, porque você está percebendo que o reino de Deus está intacto, que nada pode entrar no reino de Deus que o contamine ou cometa uma mentira. Apocalipse 21, 27. E que qualquer coisa dessemelhante de Deus não foi feita. Tudo o que não é de Deus está no campo de um reino mítico, aquele sonho de Adão da temporalidade, da mortalidade. Nem o Mestre e nem Paulo, seu grande seguidor, ensinaram que Deus deveria ser trazido à mortalidade. Em vez disso, eles ensinaram que a mortalidade deve ser rejeitada, para que a mortalidade seja tragada pela vida. 2 Coríntios 5:4. Foi-nos dito que devemos morrer diariamente. 1 Coríntios 15:31. O Mestre não disse a ninguém para ir a Deus e pedir-lhe para curar suas doenças. Ele estava honrando a Deus no sentido de saber que seu reino está intacto. Esta menina não está morta, mas dorme. Mateus 9:24. Ou Lázaro sai para fora. João 11:43. É uma garantia de que a harmonia prevalece. Honre a Deus reconhecendo seu reino aqui e agora. Em vez de tentar levar o seu problema a Deus e colocá-lo na mente de Deus para que ele possa fazer algo a respeito, ou em vez de tentar trazer o reino de Deus para dentro de seu incrível problema, reconheça imediatamente: o reino de Deus não é deste mundo efêmero. O reino de Deus não está na crença em dois poderes. Eu conheço a verdade, e a verdade que eu conheço me torna livre. A verdade que tudo o que Deus fez é bom. Deus fez tudo o que foi feito. Portanto, aquilo que luto, combato, tento vencer ou destruir, não sendo de Deus, não foi feito. Seus problemas existem apenas da mesma forma que a miragem existe no deserto, como uma percepção equivocada do que realmente é. Contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmos 17:15. Não é dito a você que quando você acordar vai curar qualquer pessoa, mas que você o verá como ele é, isto é, perfeito, perfeito agora. A maneira de provar isso e orar de forma a honrar a Deus é saber que seu reino é chegado assim na terra como no céu. Seu reino está estabelecido na terra, não será no futuro.
Deus não seria Deus se ele tivesse um reino e o mantivesse longe desta terra agora, e então o restaurasse mais tarde. Deus não poderia ser Deus se Deus conhecesse qualquer harmonia no tempo futuro. A única maneira pela qual Deus pode ser Deus é que seu reino seja estabelecido onde ele está e quando ele está, agora. Cura instantânea, o fruto do agora. Se você ouvir bem, também aprenderá que não há tempo nem espaço no reino de Deus. É isso que torna possível a cura instantânea. É isso que torna possível a reforma instantânea. É isso que torna possível o perdão instantâneo. Não existe tal coisa como esperar no inferno até que seus pecados sejam lavados. Não existe tal coisa como esperar até que você se torne puro. Não existe tal coisa como esperar em algum lugar que algo aconteça, pois isso tiraria a instantaneidade de Deus. Isso tiraria a onipresença, a onipotência e onisciência de Deus. Qualquer coisa que tenha a ver com um tempo futuro degradaria nosso senso de Deus, pois Deus não pode ser Deus exceto agora. E esse agora deve ser infinito. Esse agora deve ser a onipresença de Deus, nada menos e nada mais. Você honra a Deus somente em sua compreensão de um Deus atemporal e eterno. Para isso, você encontra autoridade nas Escrituras em passagens como: Tu és o mesmo, Salmos 102, 27, ontem, hoje e para sempre. Jamais te deixarei, nem te desampararei. Eu estarei contigo sempre até o final dos tempos. Hebreus 13, 5. Nada disso indica que existe algum tempo futuro em nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é agora. Agora somos filhos de Deus. 1 João 3, 2. E se você não pode aceitar isso, não há como aceitar o ensino cristão. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 19. Tudo isso é agora, não no futuro. O Mestre perdoou a mulher apanhada em adultério e o ladrão na cruz em um momento do agora. Uma nova maneira de orar sem cessar. Não vá a Deus por nada, pois isso seria uma indicação de que você queria isto no futuro. Mesmo que você esperasse por algo agora, o fato de você declarar que isso não estava ali um momento atrás estaria tirando a instantaneidade e a onipresença de Deus. Em vez de ir a Deus, lembre-se de que o reino de Deus está intacto. Agora você é o Filho de Deus, e o reino de Deus não é deste mundo. Então recuse-se a levar este mundo a Deus. Recuse-se a aceitar as dores da carne. Recuse-se a aceitar as privações no bolso. Recuse-se a levar as desarmonias dos relacionamentos humanos a Deus. Ao fazer isso, você não precisa esperar para sentar e fechar os olhos. Você não tem que esperar por um momento de oração. Você pode orar sem cessar. Tessalonicenses 5:17. Se por acaso estiver ocupado cozinhando ou cuidando da casa, ou se for um homem de negócios em busca de trabalho, não precisa parar um segundo, nem mesmo para fechar os olhos ou dizer uma oração. Você pode fazer tudo o que for chamado a fazer e ainda pensar: o reino de Deus não é deste mundo e eu não estou levando este mundo para o reino de Deus. Portanto, deixo o joio e o trigo crescerem juntos. Isso pode ser feito 20 vezes por dia, 30, 40 vezes. Nenhum elemento de tempo entra nisso e nenhuma espera. Você não vai esperar até o próximo domingo para agradecer a Deus. Você agradecerá a Deus onde estiver, na banheira, no chuveiro, no ônibus, no trabalho, onde quer que esteja, e trará instantaneidade à sua experiência, para que sua vida se torne uma dedicação à gratidão, pois a gratidão é a forma de amor que melhor expressa as qualidades do amor. E pelo que você teria de ser grato, senão pela verdade de que Deus é agora, que Deus está onde você está e que tudo isso existe neste glorioso minuto em que agora somos filhos de Deus? Ao permitir que a gratidão flua de você por esta experiência alegre de realização,
Você então descobre que é o amor que é o curador, que o amor é o modo de vida, que o amor é a fonte de toda a vida e que este amor manifesta-se melhor através de sua gratidão. Sua gratidão não deve ser porque alguém lhe deu algo ou por causa de alguma condição externa. Sua gratidão deve ser porque existe um reino espiritual infinito e invisível que está intacto. Depois de separar este mundo do meu reino, este mundo morre de fome e se destrói. Torna-se um nada por causa de sua própria natureza. O agora se desdobra em termos de sua consciência. Deve chegar um momento em sua experiência em que você acaba com o tempo futuro, quando deixa de pensar no bem que está por vir, no bem que é desejado ou na harmonia que é esperada. Toda essa colocação de coisas no futuro é uma coisa humana e não divina, e não tem a sanção do espírito. Não há como alcançar a harmonia espiritual esperando o bem. Não há como colher a harmonia espiritual esperando por ela. Não há maneira de colher ou experimentar a harmonia de qualquer outra forma, a não ser entendendo que, seja qual for a aparência, a harmonia é. Eis que agora é o tempo aceito, eis que agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. É agora que você é o Filho de Deus. Agora você faz parte do reino espiritual. É agora que o reino de Deus é estabelecido na terra. Não importa se você está consciente disso ou se superou apenas 70% das discórdias e ainda está trabalhando com os outros 30%. Isto realmente não significa nada. A única coisa que importa é que você tenha um princípio e trabalhe com esse princípio até demonstrá-lo em sua plenitude. Você não vai trazer a demonstração de um par de asas e uma harpa em apenas uma semana, mas será uma coisa maravilhosa se você tiver visto o suficiente deste princípio, mesmo de uma forma menor ou aparentemente insignificante, de modo que ao menos você saiba que encontrou um princípio, e então tem os próximos meses e anos para provar esse princípio. Mas sempre do ponto de vista do agora, sempre do ponto de vista da palavra é. Se você voltar ao livro do Caminho Infinito, você descobrirá que existem duas pequenas palavras que são a base do trabalho do Caminho Infinito, a palavra como e a palavra é. Essas foram as duas palavras que me foram dadas originalmente. Deus se manifesta como seu Filho. Deus o Pai é Deus o Filho. E Deus então se manifesta como você e eu individuais. Deus não é algo separado e à parte de você e de mim. Deus não é algo a ser alcançado. Deus deve ser percebido e realizado. Deus deve ser compreendido. Agora, eu e o Pai somos um. João 10:30. Não depois de um período de vida ou morte, mas agora. Deus não fez nenhuma provisão em seu reino para um tempo futuro. Agora você é o Filho de Deus e é agora que você deve perceber. Eu e meu Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo. Lucas 15:31. Você pode enfatizar a palavra sempre. Na verdade, você pode enfatizar cada palavra. Filho, tu estás sempre comigo. Ele está chamando você de filho. Filho, tu estás sempre comigo. Você pode pegar essa passagem inteira e trabalhar com ela até que soe em seus ouvidos que você nunca poderá estar separado e à parte de Deus. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Eu e meu Pai somos um. Você é inseparável de Deus e indivisível. Quem me vê, vê aquele que me enviou. João 12:45. É conforme você se detém nesta palavra como que isso naturalmente leva você ao próximo passo, para a palavra é. Deus é meu ser, Deus é a minha vida, Deus é a minha mente, Deus é a minha alma, Deus é o meu espírito, pois eu ainda louvarei aquele que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Salmos 42:11. Deus é minha fortaleza e minha torre mais alta. Salmos 18:2. Toda a Bíblia é feita de é. Tudo é.
sem tempo futuro. Quantos de nós e quantas vezes nos enganamos quanto à harmonia que estamos esperando fluir em nossa experiência, porque não podemos aceitá-la como é? Acho que todos estão prontos para aceitar isso, se isso acontecer daqui a 1 minuto, mas não vai. Esse minuto de expectativa separa você disso, porque no reino de Deus não há nada para ser ajustado daqui a 1 minuto. Você pode muito bem esperar que Deus ajuste a maré daqui a 1 minuto, ou faça com que 2 vezes 2 sejam 4 daqui a 1 minuto. Tudo o que é um estado de existência, um estado divino de ser agora. O que quer que não seja verdade para o ser divino agora, nunca será verdade no futuro. H2O é água agora, sempre foi e sempre será. Todas essas leis da engenharia automotiva, dos aviões, todas essas leis da televisão e do rádio sempre existiram. Mesmo quando eram desconhecidas, elas não existiam no futuro. Elas sempre existiram como existem agora. Elas estavam apenas esperando o reconhecimento e, quando foram reconhecidas, estavam bem aqui operando. O mesmo ocorre com a lei de Deus em sua vida. A lei de Deus da vida que, é claro, deve ser a lei de saúde e de imortalidade, está operando em sua experiência e não adianta orar por ela. Orar por isso irá separá-lo disso. Na verdade, vai separar você na crença, mas apenas na crença, porque você não pode se separar daquilo que é. Mas você pode se separar na experiência da vida prática, e a maneira de fazer isso é orar a Deus para fazer algo por você e ver o quão longe você se separa daquilo pelo qual está orando. Quando você compreende que Deus é a luz para o seu ser agora, a lâmpada para guiar seus pés, a saúde do seu semblante, a sua fortaleza e a vida do seu ser, você mantém o problema em seu devido lugar, fora da sua mente, e deixa o joio e o trigo crescerem juntos. Então, numa dessas manhãs, você acorda e alguém o lembra de que não há joio ao seu redor, existe apenas trigo. Você não saberá quando seus problemas o deixaram, até que alguém chame sua atenção para isso. Pense em Deus como agora. Pense no amor de Deus agora, estando com você agora. Não faz diferença se agora você parece estar no inferno. Não faz diferença se você parece estar atravessando o vale da sombra da morte. Salmos 23:4. Faça-se